tópico de agora é tempo presente, super importante também. Depois os pronomes, conhecer como funciona o tempo presente na língua inglesa é muito importante para a sua leitura e compreensão textual. Então vamos lá, olhem a tela. Então, tempo presente é um tempo verbal usado para descrever ações habituais, né? E expressam verdades no momento do agora. Exemplo, eles bebem Coca-Cola. Eu explico o conteúdo a vocês. Então, momento do presente, o agora. Toda vez que falarmos em tempos verbais na língua inglesa, vocês vão ter que prestar atenção no seguinte, que vai ter forma afirmativa, forma negativa e forma interrogativa. Por quê? Olhem a tela aí que vocês já vão descobrir porque tem as três formas. Porque quando vocês aprendem a conjugar verbo em português, não fica lá, é afirmativo, negativo, interrogativo, é pergunta ou não é. Por que que tem isso no inglês? Então, vamos conhecer? Então, eu coloquei aqui na tela o verbo trabalhar, work, ok? Então, para conjugar um verbo, não precisa dos pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Então vai primeiro colocar os pronomes aqui. I, you, he, she, it, we, you, they. Você vai pegar o verbo em inglês, ok? E vai colocar na frente tudo igual. I work, you work, he work, she work, it work, we work, you work, they work. Professora, você esqueceu, você leu errado. He, she, it tem um S. Tem sim. Por quê? Porque tá muito fácil, né, gente? Conjugar um verbo, tudo igual. Só isso, professora, não muda o finalzinho, as desinências? Então, no inglês é muito mais simples conjugar verbo. Você vai colocar ele todo igual para todos os pronomes. E para a terceira pessoa do singular, he, she, it, você vai adicionar um S. É assim que se conjuga verbo em inglês no presente, ok? Então, vai ficar he works, she works, it works. Olhem a tela porque eu destaquei. A tradução, eu trabalho, você trabalha, só que tem um detalhe, pessoal. Se eu falar assim, em português, trabalho, quem é o sujeito? Eu. Trabalhamos, nós. Você identifica o sujeito pela desinência no final. Amos, de trabalho. No inglês, como ficou? Work, 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 para boa parte dos pronomes, então não tem como você identificar o sujeito. O que eu quero dizer com isso? Que no inglês não temos sujeito oculto. Então, todas as frases do inglês, você não pode colocar o work só. Você tem que colocar quem é o sujeito. Ou eu, ou tu, ou nós, ou vocês. Tem que escrever quem é o sujeito, ok? Então, no inglês não tem opção de escrever trabalhamos. Tem que escrever we work. Trabalhei. I worked. Você tem que escrever o pronome e o verbo. Ai, professora, tá tão fácil, é só isso? Escreve o verbo, aumenta o S? É, mas daí nós temos um detalhezinho, tem uma exceção para aumentar este S. Acompanhe aí novamente. Então, essa exceção quer dizer o quê? Existe para você aumentar o S, existe para você aumentar ES e existe para você aumentar IES na terceira pessoa do singular. Quais são os casos? Acompanhe. Se o verbo terminar em S, SH, CH, XZ e O, você vai acrescentar ES. Ah, professora, eu não vou lembrar dessa regra, não. Então, eu vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Eu vou inverter aqui, ó. Se o verbo terminar em S, CH, SH, X. Olha aqui. O seu, aí o Z, faltou o Z. O seu Zé chegou no show da Xuxa. Olha que fácil. Você não vai esquecer mais quais são as letras finais que você tem que acrescentar ES quando o sujeito for ele ou ela.
O seu Zé chegou no show da Xuxa. Então, olha os exemplos. Kiss, verbo beijar, terminou em SS, vai ficar kisses. Brush, verbo escovar, SH, brushes. Do, verbo fazer, terminou em O, does. Fix, verbo consertar, terminou em X, fixes. Ok? Então, se o verbo terminar em uma dessas letras, o seu Zé chegou no show da Xuxa, e o sujeito for ele ou ela, você vai acrescentar um ES. Agora, se o verbo, olhem na tela, bem importante, terminar em Y e antes dele tiver uma consoante, no caso aqui é o D, você tira o Y e substitui por IES, que é o caso do verbo estudar. Ele estuda, he studies. Agora, se o verbo, olhem lá na tela novamente, termina em Y, mas é precedido por vogal, você só aumenta só o S. Então, vai colocar IES só se for Y precedido de consoante. Se não for, o seu Zé chegou no show da Xuxa, e não for Y precedido de consoante, você acrescenta S normal ao verbo, ok? Vamos ver se vocês se lembram de como conjuga um verbo? Vou pegar aqui embaixo, ó, vou colocar o pronome I, you, he, she, it, we, you, they. Então, vamos conjugar o verbo amar, love. Esse todos vocês conhecem, né? Ó, love, amar. Então, como é que faz? Fica I love, you love, he love. Coloca tudo igual, ó. He, she love, it love, we love, you love, they love. Aí você vem para he, she, it, aumenta um S. Pronto, o verbo está conjugado no tempo presente na forma afirmativa. Agora nós vamos para a forma negativa. No português, forma negativa, nós usamos o não. No inglês, ele também usa o não, no caso o not, N-O-T. Mas por causa desse detalhe que o verbo conjuga tudo igual, que vocês vão ver que isso se repete também depois no passado e no futuro, então eles tiveram que colocar um verbo auxiliar para indicar que aquele é o tempo presente. Então, o verbo auxiliar do tempo presente no inglês é o verbo do. Que do é o verbo auxiliar para indicar que é presente e o not, que é o não. Mas vocês têm a opção de usar essa forma abreviada. Do not é igual don't. E o does not é igual doesn't. Ok? Professora, qual eu uso? Do not ou don't? O que você achar mais fácil. Geralmente, os usuários da língua inglesa vão usar a forma abreviada, porque é mais rápido e mais fácil, você não corre o risco nem de esquecer o do, nem de esquecer o not. Então, don't, doesn't. Repitam comigo. Don't, doesn't. Ok? O não fica na ordem do português. Olhem a frase lá. I do not work. Eu não trabalho. You do not work. Você não trabalha. He does not work. Ele não trabalha. Professora, por que para he é does? Lembra que para he, she, it aumentou o S? Então, o verbo auxiliar é do, termina em o, acrescente S. Então, ficou does not. She does not work. It does not work. We do not work. You do not work, they do not work, que poderia ser abreviado I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work, we don't work, you don't work, they don't work. Então, eu indico que vocês usem a forma abreviada, porque não tem perigo de esquecer e fica mais fácil.
E a forma interrogativa é a mesma forma. No português, a forma interrogativa na falada, você muda a entonação, você trabalha? E na escrita você coloca interrogação, você trabalha? Interrogação. No inglês também, como o verbo conjuga tudo igual e você quer indicar, né, que é presente, então vai usar o verbo auxiliar do. Só que o detalhe é que você vai colocar o do no início da frase, ou does, que é pro he, she, it, e fazer a sua pergunta e a interrogação. Para quem já estudou espanhol, no início da pergunta tem uma interrogação que ele fica invertido de ponta cabeça, a pergunta e interrogação normal. No inglês tem o verbo auxiliar do ou does, ele não vai traduzir, ele só está ali para indicar que é o tempo presente. Então vamos aqui, ó. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Do we work? Do you work? Do they work? Então você coloca o do ou does, o does é para he, she, it, e você perguntou. Ah, professora, agora entendi, porque quando eu estava lá no ensino fundamental eu traduzia, ficava estranho. Fazer eu trabalho? Não traduz, pessoal, é só para indicar que é tempo presente. A tradução é eu trabalho? Então, esse do e does aqui no início da frase é para indicar forma interrogativa do presente, não traduz. Se o do e o does estiver no meio da frase, depois de um sujeito, aí ele será o verbo fazer. No início da frase, com um ponto de interrogação, então ele será o verbo auxiliar do tempo presente, ok? Vamos praticar? Vamos fazer exercícios? Let's practice? Vamos, acompanhe a página aqui. Então, aqui, ó, eu vou deixar para vocês praticarem, né, em casa, mas eu vou dar uma ajudadinha. Exercícios, eu coloquei um texto, ó, periodic table, vocês já aprenderam. Tabela periódica, né? Trends. O que será que é trends? Eu vou subir aqui para ficar numa página só. Eu vou deixar para vocês pesquisarem o que é trends, porque essa é também, né, uma estratégia de leitura, fazer a busca no dicionário. Aqui tem um texto, aqui tem a imagem, aqui termina o texto. Então, o primeiro exercício aqui é acrescentar SES ou IES. Então, pausem aí, vão respondendo, né? Então, vamos lá. Eu sei que vocês já fizeram, já tirou a pausa, vamos responder. Read, aumenta S, reads. Kisses, terminou em SS, então acrescenta ES. Go, terminou em O, ES, goes. Cry, Y, e antes dele tem uma consoante, então vai ficar cries, IES. Love, loves, watch, CH, watches, ES. Study, vai ficar studies. Faltou o aqui. Então, Y, consoante, tiro Y, IES. Clean, só o S. Wash, SH, washes, ES. Play, Y, vogal, só o S. Work, works, S. Change, changes, S. Ok? Só para dar uma relembrada. Voltando às estratégias de leitura, que vocês têm que ficar craque nisso, né? Porque daqui a pouco vai ter uma atividade avaliativa da disciplina e tem que conseguir identificar. Copie do texto 5 verbos que estejam no presente. Meu Deus, professor, e agora? Eu não sei ler. Lembra aquela dica que eu dei? Acha o sujeito da frase que o verbo está depois. O sujeito da frase geralmente vai ser a primeira coisa da frase. Então, olha aqui, ó. Properties of elements. Propriedades de elementos. Aqui, these properties, essas propriedades are, são, esse é o famoso verbo to be, então esse aqui é o verbo. Periodic property changes, as propriedades periódicas changes, changes, muda, é um verbo, né? Então vamos aqui, vamos destacar ele. Não tô conseguindo, vamos lá, vamos destacar ele, changes. Ah, eu não vou conseguir destacar porque eu fiz aqui em formato de imagem. Então, olhem na
na figura, tá? No vídeo. Chants. Aqui essa frase, ó, we see, pronome see, nós vemos. See, verbo. Vamos lá. Those elements also have. Estes elementos é o sujeito, also também have, ter. Então, verbo ter, have. Aqui, I is the energy. I is é o verbo ser, é energia, é o verbo. Aqui, Linus, Pollen and ranges. E varia. Então, outro verbo. The diagram below shows. O diagrama shows, mostra, ó, tá aumentado o S, porque o diagrama, se você fosse substituir por um pronome, seria it, porque ele está no singular. Então, assim vocês acham os verbos. Qual o assunto do texto? Então, vocês podem ter uma resposta mais curta, uma resposta mais longa, né? Que são as características, os aspectos, né, da tabela periódica. Quem colocar algo similar com isso também está correto. Retire do texto 5 cognatos e classifique-os. Parecido, idêntico e bastante parecido. Vamos lá? Gente, tem vários cognatos, ó. Elementos, periódico, propriedade. Esse propriedade pode ser vagamente parecido. Vamos lá. Family, família, bastante parecido, vagamente parecido, vai depender do aluno. Atoms, átomos, bastante parecido. Ionização, bastante parecido. Energy, energia, bastante parecido. Valence, valência, bastante parecido. Núcleos, de núcleo, bastante parecido. Scientist, cientista. Tem vários cognatos para vocês colocarem aí. E agora, nesse exercício 5, ele é um pouco mais complicado, porque vocês viram que esse texto tem vários cognatos, mas eles também têm bastante palavras que vocês não conhecem. Tem figura, e uma estratégia é o conhecimento de mundo, e a outra estratégia é deduzir a palavra pelo significado, pelo contexto, quer dizer. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão procurar essa palavra no texto, vai olhar as traduções que tem aqui e vai tentar deduzir o significado dela baseado no contexto do texto. Então, pausem o vídeo, deem uma olhada, observem, mas eu vou fazer com vocês agora. Então, vamos lá. Nossa, qual que eu sei primeiro? Vai lá, a dica. Ah, eu conheço, left e right. Então, left, esquerda, 4. Right, direita, 5. Ah, eu conheço essa palavra aqui, high, alto. Então, ali, 5. Vai para eliminação, ok? Behavior, 3, comportamento. Ah, eu conheço esse aqui, size, tamanho, 2. Pattern, padrão, então, 1. Qual que falta? Ligação inferior, então só sobrou 2 aqui, ó, bond e bottom. Então, bottom é inferior, 6, e ligação, 8. Então, bond. Olha que fácil que era deduzir, por exemplo, bond ali, ó. Para quem tem conhecimento na área da química, deixa eu achar a palavra bond. Eu não estou achando onde ela está, mas na hora que vocês acharem, vai ficar bem fácil encontrá-la no contexto. Aqui, ó, covalent bond, ligação covalente. Pelo seu conhecimento de mundo da química que você já estudou, você facilmente deduzir o significado de bond, ok? Que é ligação covalente. E o 6 aqui, de acordo com o texto, o que é ionization energy? Então, energia de ionização, a tradução, mas o que é? Então, no texto tem a definição.
Então, a definição está aqui, ó. IE is the energy needed to ionize an element. É a energia necessária para ionizar um elemento. Então, aqui você já está usando a estratégia de skimming, de scanning, buscar uma informação específica, dar uma olhada por cima para saber onde estava a informação e fazer. E o último exercício aqui, que é o 7, escreva com suas palavras o que você entendeu sobre o texto. Então, agora você vai usar o seu scanning aí, o skimming, e vai olhar o que eu entendi do texto. E escreva com suas próprias palavras para praticar mais um pouco, né, deste assunto. Então, num texto, vocês viram, vocês usam pronomes, vocês encontram presente, vocês usam estratégias de leitura, cognatos, skimming, scanning, predição, se já prevê o assunto, já fica mais fácil. Aqui tem imagem, aqui tem o formato do texto. Então, tudo isso ajuda-os aí na compreensão textual. Bye, bye. See you!